São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Vamos lá, gente. Vamos começar mais um episódio do podcast. Então, para a gente começar, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao podcast Tributarista do Futuro. E é aqui que nós discutimos as estratégias na sua jornada do zero a um tributarista de inteligência de negócios valorizado, para que você conquiste a sua liberdade financeira e a sua liberdade geográfica. Eu sou Letícia Amaral, sou aqui a hostess desse podcast e hoje vamos falar de um tema muito pedido por toda a nossa audiência, que é prospecção na área tributária. E temos, como sempre, um convidado de peso, alguém que vive o comercial no seu dia a dia, nosso querido Aurélio. Aurélio, seja muito bem-vindo. Obrigado. Aurélio, antes de a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, quem que é o Aurélio, qual que é a vivência do Aurélio, o que o Aurélio sabe sobre tributário e vendas de serviços tributários, e daí a gente vai entrar no nosso tema de prospecção. Obrigado, Letícia. É um prazer estar aqui com você. Meu respeito e minha admiração pelo seu trabalho já não é novidade, né? O pessoal que convive com a gente sabe isso de muito tempo. Eu sou empreendedor, né? Sou alguém que tenta trabalhar para ajudar o mundo a ter melhores serviços, melhores informações e ampliar minha remuneração nesse sentido sempre, né? A minha parte do tributário começa lá em 2015 para 2016, que foi quando eu saí de uma corretora de investimentos e montei uma empresa de reestruturação de negócio. Eu pegava empresas que estavam em situação de dificuldade, em colapso, e começava a fazer uma reestruturação para que elas pudessem chegar a um nível de estabilidade de caixa, evitasse um colapso, né? E foi assim até por volta de 2016, 15 para 2016, eu percebi que tinha uma outra forma de ajudar essas pessoas a fazer uma reestruturação do negócio deles e que eu não estava mexendo, que era justamente a parte tributária. E me diz uma coisa, né? Antes de você falar desse teu, quando você aterrissou no tributário, você já vinha, né, de uma área contábil, da advocacia? Não. Como foi isso? Eu sou agrônomo de formação. Agrônomo? Eu sou agrônomo. Eu acho que é a primeira pessoa que eu falo que migrou para o tributário e vem de uma área tão diferente longe, do né? tributário, né? Tão longe, porque normalmente o pessoal da contabilidade, do direito, da administração, economia, mas realmente da agronomia. Como que foi isso? Da agronomia para a tributária? Existia uma possibilidade de estar bem aberta. Eu verifiquei inicialmente, eram clientes do agro, que eu percebi o seguinte: a maior parte dos clientes que eu já atendi, a parte de reestruturação financeira, minha empresa de consultoria, eles tinham migrado para o lucro real, mas eles ainda tinham o mesmo sistema de apuração de contabilidade do livro caixa do produtor da pessoa física. Então você começou atendendo esse segmento de produtores rurais, que estavam nessa transição de pessoa física para pessoa jurídica, indo na pessoa jurídica já para o lucro real. Justamente. E foi meio misturado, né? Assim, o que foi vindo depois. A minha história começa realmente no agro, né? E hoje a gente atende desde indústria, comércio, serviço, todo canto. E aí existia essa possibilidade. E aí, inicialmente, eu falei, poxa, eu vou buscar uma franquia, mas as franquias todas tinham que pagar uma fortuna para você entrar, e era uma burocracia danada. As franquias tributárias. Franquias tributárias. E aí eu fui fazer uma pesquisa de 3 principais nomes que tinham de franquia. Mas eu não fui conversar com o cliente, fui conversar com franqueados. E aí o que eu recebi foi assim, feedbacks muito ruins, né? O cara não conseguia, como por exemplo? Pô, eu paguei a franquia e eu não tenho suporte para venda. Ou eu mando os meus clientes lá, demora 60 dias para eles devolverem o diagnóstico, né? Imagino que muita coisa nessas outras empresas devem ter mudado, né? De quase 8 anos para cá. Sim. Mas aí eu tirei o pé e falei, bom, eu vou tentar estruturar alguns produtos de planejamento tributário para os meus clientes. E inicialmente era um negócio muito bacana, porque era uma coisa simples assim. Como eu já atendia alguns clientes, eu fazia essa parte comercial para o meu produto,
era relativamente fácil ter acesso às informações e propor novidades. Pois o que acontece no médio prazo? Esgota a carteira. Então você começa a ter que desenvolver novas habilidades comerciais para ampliar e aí vender um produto que eu não tinha domínio ainda. Então, inicialmente eu tinha um domínio muito raso sobre enquadramentos tributários, aí depois eu fui adquirindo Porque você outras foi coisas. adquirindo conhecimento da tua vivência. Amarra. Pela necessidade aí do atendimento que você estava dando para essas empresas. E eu terceirizava. Então, eu trazia alguns contadores, alguns advogados, especialistas na área, e falava, tem uma situação, acho que dá para fazer assim. O que você acha? O cara não pode fazer esse caminho. Aí eu enchi os caras de dúvida, até porque eu não tinha conhecimento técnico, né, antes. Pois se puder fazer assim, assado, de repente dá, e a gente gerava essas otimizações tributárias. Né? E aí o processo foi acontecer quase que naturalmente, e a gente começou a ter indicação. O José falou com o João do trabalho do Aurélio, e, poxa vida, Aurélio, você não quer dar uma olhada aqui no que a gente tem? Aí eu ia lá e fazia uma conversa inicial. E o que era importante? Quando a gente mexe no mercado de tributário, esse é um insight que a gente vai pegando ao longo do tempo. O tributário, eu tive um cliente que era contador, eu fiz a reestruturação dele, lá no interior do Mato Grosso, né, Diamantina. E eu falei para ele assim, eu lembro na época, eu falei, cara, a tua maior força é que o teu trabalho é obrigatório. Você é obrigado a contratar um contador, qualquer empresa tem que contratar. Sim. E a sua maior fraqueza é que é obrigatório. Porque como é obrigatório, o cara vai te pagar. Mas como ele não sabe por que é obrigatório, ele vai te pagar o mínimo possível. E não vai te valorizar. Zero de valor. Zero. E isso, para ele, era péssimo, mas para a gente que atua na área de consultoria tributária, é maravilhoso. Sim, porque você consegue trazer o valor agregado que a contabilidade naturalmente não tem. Não tem. E aí você fala assim, pô, mas é maldade do contador? Não, é especialização. Os contadores hoje, via de regra, a minha amostra de mundo, né, que é pequena, diante do todo, mas a minha amostra diz o seguinte, a maior parte dos contadores que eu conheço, que tem atividade, eles buscam entregar muito bem a documentação, mas eles não têm ferramenta nem capacitação. E aqui não é de forma pejorativa, não. O cara não tem tempo de estudar. O foco dele é entender a legislação para entregar da forma mais adequada possível. Para entregar as obrigações tributárias, acessórias, mas não necessariamente para entregar a estratégia tributária. É isso. Entrega a obrigação, mas não consegue ter tempo de pensar na estratégia tributária. E não dá tempo mesmo. E aí o que a gente vê, por exemplo, quando eu vou contratar um contador, né? Eu não, algum empresário, via de regra, vai contratar um contador, ele faz bem uma cotação, quais são os contadores que tem, ele faz mais ou menos um balanço, mas como ele não tem o domínio do que da complexidade que é a tributação no Brasil, ele vai mais ou menos pelo feeling dele, se ele gostou, e pelo cara que não cobra tão caro. Então isso acaba abrindo uma margem, que foi a margem que eu percebi que tinha lá atrás, e falei, pô, dá para entrar. Né? E aí eu comecei a montar meu time, inicialmente eu terceirizava tudo, cheguei a ter uma equipe de 17 auditores terceirizados, eles ficavam em São Paulo. E eu batendo porta, vendendo. E você no comercial. No comercial. Deixa eu só voltar um pouquinho na tua história, que eu acho que é um ponto legal. O que abriu os teus olhos para o tributário? O que você viu ali quando você fazia essas estruturações financeiras? Falou, não, calma aí, tem um tributário. Alguém foi conversando com alguém? Foi falando com o cliente? Como que veio esse... Teve dois casos, né? Um que me deu start e o outro me falou, vai, né? Entra, tem que entrar. Um foi de uma fazenda que a gente atendia. E aí veio um cara que aparentemente não era nem de uma grande empresa, era uma pessoa simples, estava num carro bom, mas era um leitor de helicóptero na fazenda, um carro simples. Ele entrou, fez uma recuperação tributária para o cliente nosso de Goiás, botou assim, que eu ganharia em 2 anos fazendo a reestruturação e colocou no bolso em 3 meses. E o cliente... Você viu, você acompanhou esse processo ele fazendo isso? Ao vivo. E aí, o que mais doeu? Que o cliente ficou muito mais grato ao contador do que ao trabalho nosso. O nosso trabalho foi um trabalho que mexeu em toda a estrutura da organização do cara, cargos, funções, reposicionamento de produto. É muito mais gestão, né? Gestão pura, nada a ver, né, cara? É a minha formação. E aí entra um outro cara com a parte de gestão tributária, faz o que eu demoraria 2 anos para fazer, ele fez em 3 meses, botou dinheiro sem ter que mudar um funcionário de lugar. E aí a gente tem que tomar o tempo dele. Você tem que tomar o tempo dele. Você toma o tempo do cliente. Então, o tempo é enorme, é planilha, é controle, é sistema de simulação de cenário de risco, nada. O cara entrou, fez trabalho muito bem. Foi PIS e COFINS na situação, ele era um produtor rural, pessoa jurídica já. E aí,
a gente tem que ter a humildade de reconhecer que o mercado compra o que ele quer comprar e não o que a gente quer vender. E a partir daí eu comecei a dar, assim, isso me deixou um pouco chocado. E aí a primeira oportunidade que eu tive de fazer uma coisinha pequena foi com um cliente meu que fabricava móveis. E aí ele estava pagando muito imposto e eu falei, poxa, cara, não posso fazer um projeto de revisão tributária? Esse foi o primeiro, não tinha nem contrato. Ele falou, pode, quanto é que você cobra? Eu cobro 30% do que eu te otimizar o tributo. Pô, mas é muito. E, meu, é muito nada, se é pouquinho o negócio que você faz, não posso fazer? Pode. E aí foi um negócio muito básico. O que ele fazia? Ele vendia os produtos dele, os móveis planejados, e quando ele dava manutenção, ele emitia nota de serviço de manutenção. Ele estava no Simples Nacional, né? É um negócio muito básico. Aí eu falei, como é que é essa manutenção? Aí ele falou, eu vou lá, às vezes tem que trocar porta, parafuso, não sei o que lá. Eu falei, você emite a nota dessa porta, parafuso? Não, eu emito como serviço. Então, se a gente separasse, é uma questão básica para a gente hoje, né? A gente às vezes mexe com coisas super complexas, internacional, mas era um negócio básico. E eu falei, não, se você mudar isso aqui, você vai faturar desse jeito aqui o teu produto, você vai colocar a nota de produto, que é serviço, você coloca o teu produto com uma margem de lucro sobre esse produto e você separa nos anexos. O que ele fez? Tem uma economia, sei lá, de 20 mil reais por mês. Aí, às vezes, não sei quem está ouvindo a gente, se for um empresário médio no Brasil, vai falar que 20 mil é bom. Se for um cara gigantesco, vai falar que é pouco. Mas você está falando com um cara que era do Simples Nacional, que para ele fez uma baita de uma diferença. Uma baita de uma diferença. Reduziu, sei lá, 30%, 40% a tributação dele dentro da lei. Completamente dentro da lei. E aí, quando eu fiz esse primeiro, eu lembro que o projeto dele era um projeto que pagava, sei lá, X por mês. Quando a gente recebeu a taxa de sucesso, eu recebia 70% desse valor do projeto tributário que eu só acompanhava. E o restante do meu time de consultor, que era consultor de gestão, botando número na fábrica, implementando ERP. Esse aí foi a virada de chave. Então agora tem que direcionar para o tributário. Você olhou para o custo-benefício. Custo-benefício, né? E a própria satisfação da gente, né? Ninguém gosta de ficar tomando pedrada dos clientes. E o trabalho de reestruturação de gestão é tomar pedrada. Porque você está reposicionando gente, né? Você mexe no ego das pessoas, né? E como eu sempre trabalhei em taxa de sucesso, eu não gerasse resultado, eu não recebia. Simples assim. Meu Deus. Foi isso. Bom, então a gente voltou 8 anos, agora a gente avança 8 anos, né? Vamos avançar 8 anos dessa história aí, o Aurélio hoje já vivenciando 8 anos, respirando 8 anos no tributário. Mas antes de a gente entrar no comercial, e por que eu acho que é importante a gente falar sobre isso? Quem nos ouve aqui no podcast, normalmente são pessoas ou que estão olhando a área tributária para ver se é interessante entrar nessa área, ou estão começando nessa área. E uma das principais dores de toda pessoa que começa na área tributária eu preciso monetizar um conhecimento que eu ainda não tenho. Né? Então, eu preciso adquirir conhecimento e preciso monetizar esse conhecimento. Então, é um desafio muito grande. E você passou por isso. Né? Você passou por isso. Você passou porque você não vem de uma área que você já tinha, de repente, uma noção do que era. Né? Nada. Uma área totalmente alheia. Então, como que foi isso? Então, como que foi também esse período de transição? Claro que você avançou, mas esse período de transição, acho que é legal também você tentar resgatar um pouco, como que eu fazia lá atrás, porque eu não tinha o domínio técnico da coisa e eu tinha que vender, porque eu tinha que ganhar dinheiro. Tá. A coisa começa a tomar corpo na parte de revisão tributária quando eu percebi que existia. Porque o que eu fiz na fábrica de móveis era um planejamentozinho tributário, não era recuperável, era um planejamento para exoneração futura. E aí eu conversei com um auditor lá de São Paulo, que eu conheci há algum tempo. Auditor tributário, né? Ele vinha de uma das Big Four, né? E eles associados ele vinham das Big Four. Então, nesse teu começo que você não dominava a técnica, você emprestava a técnica, você conversava com as pessoas para poder pegar o máximo de... Eu fui correr atrás de quem sabia. Sim, e naquela época a gente não tinha tanta informação disponível na internet como hoje, né? Não, nossa. Era terrível. Tudo era mais complexo, né? Eu recorri até esse amigo, e na verdade eu recorri a esse amigo para falar o seguinte: eu quero comprar a franquia do tributário. E ele falou: vou te dar o telefone de algumas pessoas que já compraram e ver o que você pensa. Eu não compraria. Mas eu te recomendo que você faça com o pessoal que a gente conhece, e me passou para esse pessoal que era tributarista. E eles trabalhavam de forma muito manual, né? Muito... Sem tecnologia. Sem tecnologia, cruzamento de Excel. Então, você fazer um diagnóstico demorava, às vezes...
Ele falou assim, não, eu faço um mês, me manda 5 anos, eu vou pegar junho desse ano, junho e julho. E te dou uma amostra, se o cliente assinar, a gente avança, né? Então, eu realmente terceirizei completamente esse processo para ver se as pessoas sabiam que, ou eu imaginava, né, que tinha uma competência adequada para fazer o trabalho. A minha empresa entrava realmente como frente do negócio, assumindo as responsabilidades técnicas. Eu entendi o que eles estavam... Eu enchi o saco dos caras até eles me explicar o que eles estavam fazendo. Era super difícil porque eles não queriam explicar, né, no começo, né? Aí depois ia, tá, e a gente foi vendendo. Mas o começo das vendas, eu não tinha capacitação nem ferramenta nenhuma para fazer operação. O que eu enxergava? Existe um vácuo gigantesco de conhecimento, né, uma assimetria completa de conhecimento no mercado, e existem pessoas que querem acessar esse tipo de produto, e existem outras pessoas que têm o produto. Eu vou ser um link. Eu tenho network, eu vou fazer meio de campo. Então, eu comecei a fazer o contato com as pessoas cada vez que eu explicava, ó, existem tal situações. Eu dava uma mini aula de legislação tributária, bem por cima, cujo objetivo era explicar por cima que o sistema é muito complexo, que o contador dele, por mais que fosse bom, dificilmente ia ter investimento, tecnologia para resolver os problemas, mas eu tinha um grupo de pessoas que ia resolver para ele. Então, assim, ó, eu te elevo o nível de consciência, primeira coisa, para você entender o que é a complexidade, e o cara fala, meu, é tudo isso? Né? Então, talvez você tenha uma oportunidade, e eu tenho pessoas que podem fazer isso, a minha empresa faz isso. Eu não tinha corpo técnico algum. Terceirizava tudo. 100% terceirizado. E é um modelo que funciona bem para muita gente, né? Se a gente for ver a franquia, ela nada mais é do que isso. Pessoas terceirizando para um grupo teoricamente extremamente especializado de resolver questões técnicas. E o comercial fica na frente. Né? Essa segmentação funciona bem. E foi assim o começo. Foi durante quanto tempo assim? 1 ano e meio. Ah, até que não foi tanto. Mas tua curva de aprendizado nesse tempo? Não, aí eu entrei full time para o tributário. Eu lembro uma frase que quando eu estava na dúvida se ia ou não ia para esse caminho, um colega meu falou assim, ó, Aurélio, não espera os números acontecerem nos bolsos das outras pessoas. O que ele queria dizer? Se você começar a esperar demais para você entrar, as oportunidades vão passar e você vai ver acontecer revisão tributária, mas vai cair no bolso de outros agentes comerciais que não vai ser você. E foi quando eu falei, puta, vou entrar. Né? O meu primeiro comissionamento, hoje a gente sabe que demora 3 meses, 4 meses, às vezes antes, 1 mês e meio, você já consegue ter alguma remuneração. O meu primeiro comissionamento aconteceu depois de 11 meses e meio que eu tinha vendido. 11 meses e 11 meio? meses e meio. Foi a primeira vez que caiu dinheiro na tua conta? Primeira vez que eu vendia na minha conta. Até então, eu só vendia. E estava acreditando que o negócio ia dar certo, porque para mim fazia sentido, ia dar certo, né? E aí eu estava vendendo vários projetos, né? Foram mais de 7 dígitos, né? Foram quase... Então, caiu na tua conta, mas compensou o ano. Compensou. Foi muito legal. Foi o primeiro, assim. Quando caiu o primeiro, caiu tudo de uma vez, que tinha 2, 3 projetos, e caiu tudo de uma vez, os caras pagaram, e você vê aquele 7 dígitos entrando na tua conta, uma porrada só, você fala, dá certo. O comercial disso dá muito certo, era só comercial até então, né? Aí você foi pensar, bom, agora tem que ter meu time. Eu comecei a ter um problema que os caras não conseguiam entregar a quantidade de contratos que eu fechava. Eu comecei a fechar, comecei a montar times comerciais, os meus parceiros. Meu parceiro fechava lá no Espírito Santo, eu ia lá com ele lá, fazia uma semana, rodava, fechava contrato. Comecei a ter 2 problemas. Um de demora muito grande, que vários, né? Um demorava muito para os caras entregarem o diagnóstico. Às vezes o cara falava assim, ó, não, para sair o diagnóstico 60 dias. 60 dias não acontece muita coisa, entendeu? Trocou de governo, o amigo dele que era prefeito não é mais, agora tomou uma multa, o filho dele ficou doente, a mulher dele abandonou. Cara, acontece tudo em 60 dias, então não dá mais tempo. Sim, então, tem que ser muito mais veloz. Tem que ser veloz. Então, eu demorava 60 dias para esses auditores entregar. Demorava para entregar o diagnóstico. Segundo problema, se chegava um crédito pequeno, que era um crédito de 100 mil para baixo, a galera não queria fazer. Não, crédito de 100 mil não vai, porque os primeiros contratos que eu levei eram assim, 3 milhões e meio, 4 milhões e meio, 7 milhões de crédito. Eu contratei mais robustos, que eram as empresas que eu já atendia. Aí, às vezes, seu Aurélio, você não faz com o meu primo, mas o primo do cara que é grande, às vezes era pequenininho. E também queria. E estava lá, eu sempre fui especializado desde o começo no lucro real. O cara no lucro real tinha 40 mil reais. Aí mandava os auditores, não vai fazer. Não, olha, dor de cabeça demais, tá? Mas por que era dor de cabeça demais? Porque era tudo feito na raça. Né? Então, eu comecei a ter esse segundo problema, cliente pequeno eles não queriam mais fazer.
E, posteriormente, eu tive um outro problema, que era o seguinte, clientes começaram a falar, Aurélio, não está na hora de revisar o crédito? Eu perguntava para os auditores, vamos revisar o crédito? Ele falava assim, não, mas ele ainda tem crédito, não precisa revisar. Tem crédito, não precisa revisar. Tem crédito, não precisa revisar. Entrou outra consultoria tributária e levantou os créditos esses 2 anos. E eu perdi esses 2 anos. Então, assim, as coisas começaram a ficar complicadas. Eu falei, cara, não vai dar mais certo, eu preciso montar meu time. E aí foi quando eu comecei a montar meu time. Mas eu te falo, se eu tivesse um time técnico para fazer todo o trabalho operacional, eu nunca teria saído comercial. Nunca na vida. Porque qual que é o grande lance do comercial no tributário? Eu sento com o cliente, explico, estabeleço uma boa conexão com ele, mando para a equipe técnica a documentação. Fechou, sentando, entendeu o que a gente vai fazer. Essa empresa técnica, essa equipe técnica é capacitada, assinamos o contrato, a partir de agora é receita recorrente por 60 meses. Sim, isso é muito bom. É muito bom. E às vezes você senta, quando, às vezes alguns parceiros vêm, né, até na nossa parceria, junto com alguns parceiros para conversar, como é que é. Eu falei, meu amigo, só tem um negócio que dá mais dinheiro do que isso aqui, eu não posso falar porque a gente acaba sendo preso. Mas sim, tem 2, na verdade. Dos 2 casos você vai preso. Só tem um negócio. Fora isso, não tem nada que te paga mais em reais por hora trabalhada do que ser um agente comercial e revisão tributária. Poxa, Aurélio, mas tem uma simetria enorme de valores. Às vezes você vai pegar um cara de 40 mil reais de crédito. Mas às vezes você vai pegar um cara de 4 milhões e meio, de 12 milhões de crédito. E se você começa a acessar esse mercado, você vai pegando aquele caso que a gente estava conversando, que era um posto de combustível, a esposa do cara gostou do trabalho e tal, falou, não faz com o meu marido, tinha 7 milhões. O marido. Isso é muito bom, você vai fazendo uma rede de networking. E eu acho que é legal, né? A gente vai falar de prospecção. Depois a gente vem para o teu momento atual, é legal a gente falar também todo o trabalho que está sendo feito atualmente. Mas pegando, eu vejo muito disso entre os meus alunos e os meus mentorados que eles entram. Tem o desafio de aprender e o desafio de vender. Né? O desafio de aprender e de vender. E eu falo, ó, aprender é importante, você precisa ter, até para o teu discurso comercial, você precisa ter uma noção, porque senão você fica muito vendido. Né? Fica muito vendido. Contudo, se você quiser aprender tudo antes de vender, você vai estender muito a tua curva de aprendizado. Porque onde a gente mais aprende? Fazendo. Onde a gente mais aprende é fazendo. Então, claro, tem o período, eu vejo assim, que eu consigo diferenciar bem os alunos que têm resultado dos alunos que não têm resultado. Os alunos que têm resultado, eles vão fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Vai aprender, vai bater cabeça, mas faz parte. Né? Agora, sim, se você se depara com uma situação concreta que você bateu a cabeça, você já vai. Poxa, eu tenho que estudar isso aqui. Você já vai com foco, estuda e aprende. Então, aí volta. Então, tem que ser essa retroalimentação. Né? Eu falo com meus alunos que estão lá na minha formação, tributarista do futuro, eu falei, olha, você vai aprender, você vai estudar um módulo técnico e você vai estudar um módulo de prospecção. Porque você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Né? E acelerar. Então, muito legal você trazer isso, você a prática. E agora, pensando nesse público que está ali, quais foram os aprendizados que você trouxe, pegando essa técnica comercial, que eu falo, gente, ó, vocês querem trazer o primeiro cliente para a carteira de vocês? Faz assim. Primeiro cliente da carteira é o cara que já sabe que você é uma pessoa decente, trabalhadora, uma pessoa do bem. Ele já se conecta com seus valores e não necessariamente com a sua técnica. Exato. As pessoas, elas dificilmente vão comprar técnica, elas compram confiança. Ó, isso é bem importante. Até vamos repetir para o pessoal lá. Pessoas dificilmente compram a técnica, elas compram a confiança, ainda mais no mercado tributário, que é totalmente confiança. A prova disso é que os melhores vendedores de qualquer área, majoritariamente, têm um domínio superficial do conhecimento técnico. Superficial. Eles não têm conhecimento técnico profundo. Eu fui desenvolver conhecimento técnico profundo quando a gente precisou montar os algoritmos. Lá teve uma situação muito legal, que eu lembro que tinha várias nomenclaturas que eu não dominava. Eu sabia que o que eu sabia quando eu comecei a vender era o seguinte: tem oportunidade de PIS e COFINS e erro no imposto de renda e no CSLL. Era só o que eu sabia. Se eu falasse qualquer outra palavra, eu não ia saber. Eu dava uma enrolada, saía pela tangente e... não, vou consultar o especialista. Cara, preciso de uma galera mais especializada. Vai te ajudar na próxima revista. Não, mas esse semestre, calma aí.
Esse é o meu colega especialista no semestre que vai te ajudar. Exatamente. Escapava. E eu lembro que eu não decorava nada. E aí a gente chegou num cliente lá de Foz do Iguaçu. E ele falou, eu tenho problema de classificação de LCM. Eu falei, certo. Ele falou, vocês resolvem isso? Eu falei, olha, se eu posso conversar com a equipe técnica, saber quais soluções a gente pode desenvolver, ter para o senhor. Eu precisava que o senhor me desse um pouco mais o detalhamento. Ele falou, classificação de LCM. Cara, eu não tinha onde correr, porque foi uma vergonha ridícula. Ele falou, classificação de LCM. Eu falei, ah, não, beleza. Só a classificação? Ele, sim. Não, perfeito. A gente vai dar uma olhada nisso. Primeira coisa, quando eu saí dessa reunião, né, arrebentado, né, saiu bem, fechamos o contrato depois. E quando eu saí, eu fui lá na internet. O que é NCM? Eu não sabia que NCM era o nome do Mercosul. Não tinha ideia que era isso. E para que servia? O monofásico, a não tinha ideia que era isso. Aí eu fui descobrir que era. Isso, e na época a gente não tinha solução para isso. Então, assim, você precisa saber o superficial para você não passar vergonha. O resto é construir um relacionamento com a pessoa. Tem um ponto importante. Você também não pode sair vendendo se você não tiver um time que você confia. Não vai pegar primeiro o cara na esquina que fala que é tributarista e vai mandar. Eu tenho uma apostilinha aqui que eu li, eu sou tributarista. Cara, dependendo do que você vai pegar aí, você vai ter base de problema pro resto da vida. Por conta da grande responsabilidade da área tributária. Enorme. A área técnica do tributário, a responsabilidade da área técnica é gigantesca. São eles que respondem por tudo. E um erro é problema para 5 anos, 10 anos na vida do cliente, né? Ou um gasto enorme. E a sua autoridade, seu nome vai junto, né? Seu nome concursal vai para o ralo. Né? É interessante, assim, até já que a gente pegou o case ali da NCM, para quem não sabe, né, eu gosto de contextualizar ali, a nomenclatura comum Mercosul, ela é que baliza as bases de incidência dos principais tributos, PIS, COFINS, imposto de exportação e IPI. Vou pegar esses e o próprio ICMS, né? Então, toda a tributação sobre consumo, está falando de produtos, então a NCM é que vai respaldar qual que é a incidência tributária. Então, quando um cliente chega para você falar, eu tenho problema com classificação de NCM, ele está falando, eu não tenho certeza se as regras tributárias que estão sendo aplicadas para os meus produtos são as regras corretas e eu estou tributando da forma correta. Isso quer dizer que se eu não estiver tributando da forma correta, posso estar tributando a mais ou posso estar tributando a menos. Posso estar deixando dinheiro na mesa e estar criando problema para mim, porque daqui a pouco eu vou receber aí um auto de infração, ou receber uma cobrança que eu nem estou sabendo. Então, essa é a importância. Se o cliente fala, você faz revisão de NCM, o que você vai perguntar? Quantas NCMs você trabalha? Quais NCMs? Por quê? Porque você tem que saber o volume, né? E quando a tecnologia ajuda bastante isso. Sim. Mas você está falando com o supermercado, quantas NCMs transacionam no supermercado? Tem caso de 250, 300 mil produtos em um supermercado. Então, aí você baliza o volume de trabalho que você vai ter. Mas só para a gente contextualizar, para o pessoal não ficar tão boiando que quer NCM, mas para ver, faz parte do aprendizado. Né? Faz parte, o Aurélio teve que passar por isso. E aí, Aurélio? Então, no começo era isso, né? Estabelecer boas conexões, encontrar um time técnico bom, que era... E como que você fazia essas boas conexões? Você já vinha da sua empresa, mas vamos pensar, mesmo quando você montou a sua carteira da sua empresa anterior, você também teve que montar uma carteira. Sim. Né? Tem um driver que é muito importante, que é assim, existem 2 tipos de pessoas. As pessoas interesseiras e as pessoas interessantes. Uhum. Sim. É um clássico que a gente precisa internalizar. Tem que internalizar. Então, as pessoas interesseiras são aquelas que elas chegam perto de você e elas não conseguem deixar algo de bom. Não é por maldade, às vezes é porque a pessoa não tem. Ela não tem que agregar. Você, às vezes está num nível muito mais alto que ela e ela não consegue te agregar em nada, por mais que ela tente. Mas existem pessoas que são interessantes, que são aquelas que deixam algo bom quando elas passam. E não necessariamente elas precisam deixar algo bom na mesma esfera que você está. Então, por exemplo, eu nunca fui... tem gente que usa a estratégia de puxa, eu vou levar ele para o boteco, vou ficar parceirão, amigão dele, depois ele fecha... Vou virar colega, né? Vou virar colega. Vou virar parceiro. Eu não gosto dessa estratégia, porque eu acho que isso aí... eu não estou lá para ser amigo.
Eu estou lá para ser uma autoridade que vai levar conhecimento para ele e vão mudar o resultado dele. A gente pode virar um amigo algum dia? Pode. Tem muitos dos meus clientes que são meus amigos sim, de nível pessoal. Mas primeiro a gente vai fazer o negócio. Primeiro você é a autoridade que vai te falar como você vai arrumar a tua empresa. Aquela máxima, amigos, negócio da parte. Exatamente. Né? Recentemente eu descobri que uma frase do João Kepler, ele falou assim, amigos, negócio faz parte. Eu tenho que te conhecer para fazer negócio. Mas vamos fazer negócio, né? Então, primeiro a gente faz o negócio, depois a gente vai avançar, a gente pode ficar amigo. Então, eu acho que a estratégia do ser muito amigo vai fazer com que você seja uma pessoa mais interesseira do que interessante. Porque se eu sou seu amigo para fazer negócio, eu estou claramente fazendo uma amizade com o intuito de te vender algo. Eu não quero ser por perto de verdade, eu estou sendo interesseiro. Ao passo de que, quando eu chego na sua empresa, eu te entrego conhecimento, eu te elevo o nível de consciência que você tem de tributação, de perigo, de risco, de passivo, de um monte de coisa. Você fala assim, esse cara que me levou no patamar que eu não imaginava. A partir do momento em que eu me torno autoridade para essa pessoa, faz sentido para ela me ouvir. Para ela parar e entender o que eu estou falando. Então, essa sempre foi o jeitão de vender lá no começo. Então, mas aí você procurava estar em ambientes ou isso veio muito natural? Você já tinha um círculo de amigos? Como que Letícia, onde dá oportunidade eu tava. Então, por exemplo, Aurélio, tem um cara aqui que tá que precisa fazer um trabalho de, sei lá, de outra área de conhecimento que eu detinha. Por exemplo, o cara quer fazer uma trava de preço de sei lá, de minério, de ferro. A trava de vocês fazem? Fazer, consigo ajudar ele na parte do RED. Você estava para falar, o cara precisa travar minério de ferro, tal. Então, que regime tributário você está? Lucro real. Lucro real, muito bom. Tá? Se eu me gente fazer uma revisão, como é que está a parte tributária, às vezes o cara é liberado, às vezes não. Tudo liberado, a gente vai puxando para dentro. Já aproveitar a oportunidade. Essa, inclusive, é uma excelente orientação. Eu não vou te falar de dica, né? Porque dica a gente parece que diminui a importância da fala. Mas é uma orientação. Por quê? Porque, pensando na maior parte das pessoas que entram no tributário, dificilmente elas entram, não é dificilmente, mas eu falo, meu público, o público que eu conheço, eles vêm de outras áreas e entram no tributário. Então, é um advogado que atua em outra área e se interessa pelo tributário, é um contador que quer se especializar e entra no tributário, consultor financeiro, tem muita gente que vem da área de bancos mesmo, está no comercial de banco. Então, olha que orientação interessante. Você já tem uma carteira de clientes. Né? Então, essas pessoas que já têm uma carteira de clientes, a hora que entram no tributário, poxa, pega essa carteira de clientes e leva uma oportunidade tributária. Foi exatamente assim que você fez. Sim. Começou. Não, tá aqui, ó, tô resolvendo esse problema que não tem nada a ver com tributário. Mas posso fazer uma revisão tributária? Posso olhar? Já que eu tenho essa possibilidade, já posso dar uma olhadinha na tua parte tributária, ver se de repente também não tem uma oportunidade. Então, acho que, já que a gente está falando de prospecção, e eu vejo que é uma grande dor, como que eu começo a prospecção? Comece relacionando. Exato. Né? Você estava conversando mais cedo hoje, falando dos círculos, né? Das pessoas que eu conheço, das pessoas alguém que pode me indicar, né? Como que é que você falou? Tem a pessoa que eu conheço, o cliente que eu conheço, tem o cliente que conhece quem eu conheço, e tem o cliente que conhece alguém que eu conheço. É o cara mais longe. Tem um negócio muito importante. E eu vejo direto isso, quando alguém liga para fazer qualquer contato com algumas das nossas empresas do grupo mesmo, né? Quando a gente é o cliente do outro. Olha, eu estou montando uma empresa. Cara, se você falar, eu estou montando uma empresa, você já arrepiou o pelo do cara do outro lado. Então, você já tirou a tua autoridade, né? Total. Esse cliente quer que eu seja o teste dele. Exato, quer que eu seja laboratório. Laboratório. E aí, quando a gente. Eu acho que um drive muito bom também para quem está começando a vender é o seguinte, ó. Não fica falando de você, porque você não é interessante. O que é interessante é a solução que o cara quer. Então, quando você chega focado em falar da solução que você vai ter para ele. Tudo bem, seu Roberto? Tudo jóia. Eu vim aqui para trazer para o senhor
um produto que é uma solução tributária, que atende hoje mais não sei quantas pessoas, hoje praticamente todo o Brasil faz esse tipo de atividade, e aí você segue o teu script de vendas, né? Não estou falando para entrar diretamente nisso, mas evita falar de você. Né? Quando você tiver em algum lugar, alguém te perguntar, ou depois conversando, você pode falar, mas no momento da venda, foca no business. Né? Então, quando o cara entra e fala assim, eu sou formado lá pela Universidade de São Paulo, que não sei... Amigo, eu não quero saber de ser formado, eu quero saber que solução você está trazendo para mim. Seu tempo para o teu cliente já é... O potencial de resultado que você tem. Potencial de resultado. Quanto que eu vou mudar na vida sua? Né? Então, se você está começando, não queira primeiro se colocar de forma, se vangloriar pelo teu conhecimento técnico. Lembra que o teu conhecimento técnico é uma ferramenta que qualquer um pode adquirir, desde que sente a bunda na cadeira e estude. Exato. Então, não fica se vangloriando. Você está lá para levar a solução. Você está lá para ouvir. Você está lá para estabelecer uma conexão e entender realmente qual é o problema que o teu cliente tem. Se você consegue fazer isso, realmente a pessoa do outro lado começa a abrir as portas para você entrar e solucionar alguns problemas. Isso é um ponto importante. Tem outro ponto importante na prospecção, que eu tive muito problema nisso no começo, porque eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda. Hoje, deslavado. Se tem alguém que eu conheço que tem um contato, eu falo, me ajuda, abre a porta para mim, para eu entrar lá. Né? Você consegue me marcar uma reunião para conversar com ele? E as pessoas, a maior parte das vezes, falam, arrumo. A maior parte das vezes as pessoas não querem. Não, eu pago um percentual do cara. Não é disso que eu estou falando, não. É pedir ajuda de forma genuína. Né? Letícia, você conhece o Bernardo lá, que é dono daquela indústria de luzes. Né? Se você não me ajudaria, eu preciso de mais ajuda. Se você tem um relacionamento, eu estou precisando de mais ajuda, estou começando minha carreira com esse cara que é amigo. E eu precisava de alguém que me colocasse em contato. Isso que você está falando é muito importante, porque esse é o tipo de prospecção que a chance de ser bem, né, de ter bastante maior percentual de conversão é enorme, porque receber já um contato por indicação, você já está recebendo de via reflexa aquela autoridade que a pessoa que você conhece que está te indicando tem. Porque assim, eu conheço o Bernardo que você quer fazer reunião com o Bernardo. Pô, o Bernardo já conhece, já confia em mim. Então ele acha, se a Letícia está falando para eu conversar com o Aurélio, não, é porque eu posso confiar no Aurélio, porque a Letícia não ia me indicar conversar com o Aurélio se ela não confiasse no Aurélio. Então, o percentual de chance de você se dar bem nesse tipo de venda ou de abordagem comercial é maior. Então, porque você está passando autoridade. Então, volta assim. Porque eu vejo muitos dos meus alunos mentorados vêm com essa dor. Ai, Letícia, mas eu não tenho bom networking. Ai, Letícia, porque eu não conheço ninguém que tem empresa. Não tenho. Aí fala, não, mas você, talvez, diretamente que você conheça, não tem. O que eu acho muito difícil, né? Mas, assim, alguém que você conhece trabalha numa empresa. Trabalha numa empresa. Ou alguém que você conhece outras pessoas que têm empresa. Sim. Opa. Então, a melhor forma de começar, porque eu vejo muitas pessoas querendo já começar fazendo prospecção fria, pegando uma lista, não, deixa eu ligar. Não, gente, essa não é a melhor forma de começar. A melhor forma de começar é indo para quem você conhece ou para quem pode te indicar. E foi exatamente isso que você fez ali no teu começo. Eu acho que tem dois drivers que são muito mais uns driverzinhos aí mentais. Esse termo, eu acho que até o Fernando Lenz está vendo, gente, ele me ensinou, driver mental, né? Que tipo assim, são pequenas orientações de como tomar algumas decisões mais rápidas que te ajudam a ser mais eficiente. Né? Tem até uma frase, né, que é bíblica, né, que ele fala, nenhum profeta é benquisto dentro da sua própria terra. Então, evita de pedir ajuda a familiares nesse começo, porque dependendo de como você, dependendo do ambiente que você está, essas pessoas não te enxergam como o profissional. Elas te enxergam como o menino que eles conheceram lá atrás. Né? Ou como uma pessoa que é experiente em outra área. Os seus familiares já te viram, sei lá, quando você era pequeno,
fizeram você de bobo, já te viram você tomando uma cachaçada, caindo bêbado no final do ano, você brigar com o teu primo, eles vão ver um outro lado que todo mundo tem, mas que a gente, quando tem um relacionamento comercial, não acessa o do outro, né? Então, o cara que me vende, eu não sei se ele cai de bêbado de sábado à noite, né? E para mim é relevante, porque ele está trazendo a competência de construir a autoridade a partir do que a gente conversa. Então, o primeiro ponto vai para outras pessoas que você conheceu e estabeleceu conexão já no ambiente comercial. Esse é o primeiro drive. Evita a família, a gente muito próximo. Até porque alguém da família que te indicar vai te fazer isso muito mais por um favor do que por uma confiança, às vezes. Agora, o cara que trabalha com você, se ele te indicar, ele vai ser, talvez porque ele já conhece da tua competência. Esse é o primeiro ponto. O segundo é quando a pessoa fala assim, mas eu não conheço ninguém, eu não tinha nem por onde começar. Aí, toda vez que vem, isso eu lembro da sopa de pedra, que meu pai me contava a história da sopa de pedra. Que estava vindo um soldado, que estava no meio de uma guerra, e estava vindo um soldado, ele encontrou um ranchinho, né, e ele bateu, tinha uma senhora bem velhinha, e ele perguntou, a senhora tem alguma coisa para comer? Eu estou vindo 2 dias sem comer na estrada. Ela falou, não, aqui não tem nada para fazer. A senhora, mesmo que seja só um resto para mim, ela falou, nem eu tenho que comer, porque em casa não tem nada. Ele falou, a senhora tem uma bacia, uma panela e água? Não, panela e água eu tenho. Então, a senhora se importaria se eu fizesse uma sopa de pedra? Dela, sopa de pedra? Ele falou assim, é super nutritiva, né? Aí ela falou, não, tudo bem, mas você vai cozinhar a pedra, você só precisa da panela. Ele acendeu os gravetos lá, acendeu o fogão, ali botou a água para ferver, escolheu uma pedra no quintal, lavou ela bem, botou a pedra dentro da panela e começou a cozinhar. E falou, a senhora tem um pouquinho de farinha? Ela, minha filha, só tem talvez algum restinho, isso aqui, já só um fundinho. Ele falou, serve. Ele botou um restinho de farinha. A senhora, por acaso, teria sal? Não, sal tem. Eu pego um pouquinho de sal. A senhora teria, por acaso, algum resto de algum bacon, alguma carne que a senhora desidratou no fogão? Pode ser coisa velha. Tira um tico aqui em cima. E resumo, ele foi catando um monte de coisa, ele faz uma baita de uma sopa com um monte de resto e faz a sopa que os dois comem. Então, quando a pessoa fala assim, eu não conheço, não tem ninguém, eu falo, filho, faz o seguinte, primeira coisa, pega papel, uma caneta. E escreve a primeira pessoa que vier na sua cabeça que potencialmente conhece alguém que potencialmente pode te levar para algum empresário. Aí ele fala assim, eu tenho um primo que é corretor de seguros. Opa, sua relação com ele é boa? É boa. Ele é um bom profissional? Ele é bom. Você acha que ele deve ter, da carteira dele inteira de seguros, pelo menos uma pessoa jurídica que possa te atender, que possa se interessar? Ele vai ter. Então tudo bem, escreve aí, Marquinhos. Escreve Marquinhos. Quem mais? Bom, eu tenho um relacionamento bom com o meu agente autônomo de investimento lá da empresa que me atende. E é um relacionamento bom, é muito você visita ele sempre assim. Você acha que ele pode te ajudar? Pode, então bota o nome dele aí. Então, é fazer a sopa de pedra. É botar a mão na massa. Porque, para mim, todas as vezes que as pessoas falam que não tem solução, é preguiça. Não tem outra desculpa. É preguiça. Preguiça de pensar. E eu sempre falo, né? Abra a tua agenda do celular. Abra o teu WhatsApp, ele vai vendo todos os contatos. Porque não lembra, às vezes não lembrou do Marquinhos, do Joãozinho e tal. Mas abre, porque a gente registra. Né? A gente registra, a gente está se comunicando com essas pessoas. Então, abre a agenda do seu celular, ou abre o teu WhatsApp, e vai vendo todos os contatos que você tem ali. E tem gente. E vai ter gente que vai poder te ajudar. Então, aí você faz o que o Aurélio falou, coloca no caderninho, na folha e anota. E, Aurélio, vamos lá. A pessoa entendeu isso, fez essa lição de casa e conseguiu essa reunião, vamos pensar que já tem os seus parceiros, que vai fazer diagnóstico, já sabe. E aí, dentro das suas lições aprendidas, o que leva ao fechamento? Vamos pensar, já passando pela primeira fase difícil, que é conseguir entrar em um potencial cliente. Você atendeu esse potencial cliente, o que você vê que como elementos importantes para conduzir ao fechamento desse cliente? É bem delicado o que eu vou falar aqui, mas eu vou falar baseado na minha experiência. Quando você chega em um dentista ou um médico que ele vai operar seu coração, eu tive a experiência já de passar isso por uma pessoa da minha família. A gente chegou, e eu lembro que a gente chegou no médico lá em São Paulo, e ele estava de paletó, de gravata, e recebeu essa pessoa.
você não duvida que esse cara é autoridade, embora ele possa não ser. Você não duvida dele. Se a gente chegasse nesse mesmo doutor para atender e que tivesse chinelo havaiana, shorts e uma camisa regata, talvez eu ficasse em dúvida da competência dele. Então, meu pai ensinou um negócio, quando eu comecei a trabalhar, ele falou sempre, filho, se você está bem vestido, as pessoas prestam atenção nas suas palavras. Se você está mal vestido, elas prestam atenção na sua roupa. Então, primeiro, na sua aparência. Imagem comunica, né? Imagem é isso, né? É a chamada linguagem não verbal. Perfeito, né? Assim, e aí, então, você vai chegar numa reunião, né? Se poste como uma autoridade. Primeiro, você precisa parecer autoridade. Aí eu já ouvi gente falar assim, ah, não, mas eu tenho que ser eu mesmo, eu tenho que ser... Cara, se você vai sair com uma menina a primeira vez, você vai ser eu mesmo ou você vai sair arrumado? Ou se você é uma mulher, vai sair com um cara interessante. A primeira vez, você vai sair arrumado ou você vai sair eu mesma, de pantufa e pijama? E o eu mesmo, existem versões do eu mesmo. Você vai no casamento sendo eu mesmo? Vai, só que é um avatar específico de casamento. Né? Você vai numa audiência com o juiz, você vai ser eu mesmo? Dentro daquele ambiente que você está. Excelente visão. Então... Chama o avatar certo, né? Tem que chamar, porque nós somos diversos avatares, dependendo do ambiente no qual a gente está. Se a gente está na praia, normal, a gente está de havaiana, de bermudão, né? Normal. E não tem problema. O vendedor da praia de terno, eu ia ficar estranho. Por que cara tá fazendo de terno aqui na praia? É o ambiente. E nós estamos, querendo ou não, atuando para pessoas jurídicas, a gente está num ambiente mais formal. Então, a aparência, a imagem comunica muito e vai comunicar ao nosso favor ou ao nosso desfavor. Excelente. O que mais que a gente pode... Bom, então primeiro você tem que ter um dress code, né? Ou seja, uma vestimenta, capricho. E cuidar com a tua imagem, com a tua linguagem não verbal. É importante. Segundo, se o seu carro é muito bagaçado, pô, eu tô começando agora, tem uma motinha, não tem um carro, não consigo transmitir toda essa autoridade, arruma um jeito de parar o carro longe, chega meio a pé, se alguém perguntar meu carro, não, parei do outro lado, porque eu não sabia onde é. Usa essa desculpa. A gente já teve reunião em que eu e o Homero fomos visitar a gente, alguns clientes, lá no Mato Grosso, não faz muito tempo não, coisa de 3, 4 meses. A gente visitou, conversamos com a proprietária, ela conversou com a gente, e a gente ia encostar no carro dentro do hangar dela, né, de onde tem os outros caminhões que ficavam lá, e encostou de ladinho. Ela falou, não, obrigado, gostei demais da apresentação de vocês. Eu falei, não, tudo bem, então, quando a gente voltar para cá, a gente retoma o trabalho e tal, liberação do documento padrão. Aí eu fui saindo, ela falou, não, eu te levo lá fora. Eu pensei inicialmente, que gentileza, né? Aí ela levou a gente lá fora, da sala dela. Eu falei, tchau, tchau. Ela falou, não, vou acompanhar vocês até o carro. Eu falei, mas o que está acontecendo aqui? Tá estranho isso aqui. E ela foi até o nosso carro para ver que carro a gente estava. Estava eu e meu irmão. Aí a gente entrou no carro, o nosso carro é um carro legal. Beleza, a coisa avançou. Mas ela não foi lá para me acompanhar. Ela não foi por pura gentileza. Não foi. Claramente. Quando a gente entrou, eu falei, Homero, você entendeu? Ele falou, claramente, ela veio ver se a gente estava no carro bom. Então, se você, às vezes, não tem um carro bom, e eu já ouvi isso de um cliente lá no Mato Grosso do Sul, que ele falou assim, não sei quem veio aqui falar para mim, que ia me ensinar a utilizar a minha empresa, o cara estava no Gol. Cara, o carro, para mim, não é demérito. Mas a gente tem que entender que nós não estamos lidando com avatares verossímeis ao nosso. Nós estamos lidando com uma outra pessoa. E se você não entender isso, você vai dar com a cara na porta. Você não vai conseguir vender. Você está lá, sim, para vender uma imagem de autoridade, porque é a autoridade que garante que a coisa vai acontecer de forma adequada. E no tributário, a gente está falando de dinheiro. Né? 100%. No tributário, a gente está falando de dinheiro. E a gente está falando de levar dinheiro para a empresa. De alguma forma. De alguma forma, no final das contas, o que a gente está vendendo é que a empresa vai ter mais dinheiro. Exato. Independente do serviço tributário que eu estou falando, no final das contas, a gente está falando, eu estou aqui para fazer você ganhar mais dinheiro. Porque eu ajudei várias empresas a ganhar dinheiro, e já entra na cabeça das pessoas. Se você está aqui ajudando várias empresas a ganhar muito dinheiro, claro, você está sendo remunerado para isso, então você também está ganhando muito dinheiro. Mas eu entendo que é uma dificuldade para quem está começando, porque ele ainda não chegou. Sim. Não chegou nisso. Então, vai ter. Então, pensem, gente, como que funciona a mente humana. Letícia, é injusto, porque é injusto mesmo. Mas sabendo da injustiça... O mundo é como é. Né? Sabendo da injustiça, já trabalhe com as ferramentas certas.
Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar o carro. Ninguém quer que você compre carro sem você ter dinheiro. Né? Vai se endividar todo. Ninguém quer que se endivide antes da hora. Não. Até porque a gente costuma, quando a gente dá mentoria de... Porque a gente também dá mentoria de gestão para os tributaristas. Quando a gente dá mentoria de gestão, o tributarista, quando começa a ganhar dinheiro, ele também se ilude, né? Só que daí esquece que ele tem um negócio, né? E quem enriquece é seu negócio. Então, calma aí. Você vai trocar de carro no momento certo. Mas, enquanto isso, existem outras formas, né, Aurélia? Ah, não, vim de táxi, vim de Uber. Não tô de carro, não, vou chamar o Uber. Ok, você não tem um carro. Eu lembro de uma situação em que um cliente veio falar, e isso foi, sei lá quanto tempo atrás. Ele falou, Letícia, a gente não contratou vocês, no caso ele estava falando do empresômetro, né? A gente não contratou o empresômetro, por quê? Porque a pessoa que veio nos atender veio numa motinho, com cabelinho sujo, né? Porque ela era um homem, cabelo... Por quê? Porque a gente não mandou, até naquela época, eu nunca lidei na parte comercial do empresômetro, mas a pessoa veio falar comigo, né? A gente não contratou o empresômetro por causa disso. Eu falei, né? É um aprendizado, porque a gente não pode mandar. E ele não era vendedor, era uma pessoa técnica. Né? A pessoa que está na parte técnica não liga tanto para preço que não está lidando com o cliente. Mas teve aquela situação que chamaram e falaram para ele ir lá, atende esse cliente. E não fechou, era uma grande empresa, e a pessoa não vou contratar porque não estava passando segurança nenhuma. Então, de novo, a relação de contratação de um serviço tributário é uma relação de confiança. Sim. Né? E aí, Aurélio, o que a gente precisa se preocupar também, e eu sei que a gente pode falar de muita coisa de prospecção, isso é um tema gigantesco, né? A gente pode... Eu só queria dar mais uma dica que eu acho que é importante, não sei mais quanto tempo a gente tem aqui. Não, pode falar. Que é o seguinte, aproveita o background aproveita o histórico do seu parceiro técnico. Então, se você está delegando o departamento inteiro, técnico inteiro, para uma Letícia, usa o nome da mulher, pelo amor de Deus. Então, você for vender... Você vai direito de autoridade de novo, né? Está transferindo para você. Ó, o meu time, quando você for vender, fala, não, no meu time, nós temos um histórico aqui de mais de 10 anos, 20 anos atuando na área tributária. Por exemplo, quem vai fazer a revisão tributária da sua empresa? A doutora Letícia Amaral. Letícia Amaral, sim, trabalho com ela, sou associado dela. Você mudou o patamar de autoridade do negócio. Não é o Cláudio da esquina, que é meu amigo contador, que fez um curso, entendeu? Não é, cara. Você falando de uma autoridade. Então, quando você se associe-se a uma autoridade e use o histórico dessa autoridade para te ajudar a fortalecer a tua imagem no início. Porque depois você vender 10 clientes, você tem 10 casos de sucesso. Mas até você não vender nenhum, você precisa emprestar. Você precisa emprestar a autoridade, né? Tem que emprestar a autoridade. Empresta a autoridade dela. Não, excelente orientação. E aí eu vejo o pessoal também muito sem saber o que fazer, ok? Já estou entendendo que a imagem conta, que networking conta, que emprestar autoridade conta, mas o que mais conta para eu poder, de fato, vir com o contrato assinado? Você tem que ouvir mais do que falar. Quando você for falar, não fala de você. Foca no que vai ser entregue. E, se possível, antes de você entrar na reunião, mentaliza o negócio acontecendo. O cérebro da gente não entende que é verdade e que é mentira. A prova disso é que você chora no filme. Você sabe que o ator está vivo. Você vê o Jack afundando no Titanic congelado. Você sabe que ele vai ser o mesmo cara do outro filme lá, que vai matar os caras, mas você está chorando porque seu cérebro não distingue que é verdade e que é mentira. Então, faz a simulação antes e faz acontecer na tua cabeça. Faz acontecer de forma pacífica. Já imagina você chegando, explicando, o cara com uma atitude positiva em relação a você saindo, apertando a mão dele, ele falando, contrato fechado, eu vou te dar essa oportunidade, ou a gente vai fechar esse negócio, vamos para cima, eu gostei de você. Mentalize o negócio antes, que é para você já chegar com uma energia adequada para o negócio. Energia conta, né? A energia conta postura demais. Porque reflete na tua postura, na tua confiança. Na tua confiança, nas palavras, na forma como você vai reagir. Às vezes o cara faz... Eu já vi isso acontecer. Ou às vezes uma pessoa fazer uma brincadeira na mesa e um outro parceiro dar uma patada, porque o cara se sentiu agredido. E eu fiquei sem graça. Cara, o cara tava brincando. Velho. Por que essa galera tá se matando aqui? Provavelmente na cabeça dele, ele não estava pronto, né? E você precisa ter um fluxo. Isso é fato.
Se você não tiver um fluxo comercial, ou seja, etapas muito processo, não vai rolar, porque você vai se perder. Se perde. Então, vou dar um exemplo de um script bem básico. Primeira reunião, objetivo, liberar documentos. Então, quando o cara fala assim, primeira reunião, qual que é o objetivo? É conhecer o cliente? Não, cara. Então, primeira reunião, o teu objetivo é liberar os documentos para diagnóstico. No meio desse caminho, você vai ter o quê? Vou ter que conhecer o cliente, vou estabelecer uma conexão, vou fazer um monte de coisa, mas o objetivo é liberar os documentos. Se você não liberou os documentos, você não cumpriu a primeira etapa, você vai ter que repetir ela. Você só não vai falar para o teu cliente, ó, estou aqui porque eu quero teus documentos. Por favor. Você não vai falar. Você precisa ter uma clareza de que você está lá para aquela missão. E isso ajuda você a entender para onde você vai direcionar o diálogo. Segunda etapa, apresentar o diagnóstico. Se a minha segunda etapa é apresentar o diagnóstico, qual que é o meu objetivo? Assinar o contrato. Claramente, o fluxo é direto. Eu estou aqui para apresentar o diagnóstico e meu trabalho é todo envolver, entender qual é o nosso trabalho e mostrar o quanto que isso pode mudar o teu resultado e te atrair para você assinar esse contrato. A terceira etapa, apresentar o diagnóstico final. Qual que é o objetivo? Aprovação dos créditos para instrumentalização. Acabou o teu processo. Você não precisa ter 400 etapas, conhece o cara, janta, não sei o quê, paga o Eugênio da Zapata. Não, comigo, não. O processo tem que ser simples, o fluxo tem que ser direto, você tem que saber qual é. Claro, você vai se preparando com ferramentas para isso, né? Você vai se preparando, você vai já deixando certinho o teu acordo de confidencialidade, que você vai mandar para o cliente, a lista de documentos, o que você vai... Apresentação de PowerPoint, apresentação que você vai mandar para ele conhecer mais sobre a sua empresa. Então, você vai nesse daí é o que a gente chama de processo comercial. Né? Você vai melhorando. Né? O processo comercial ele é um refinamento, porque vai muito, acho que da personalidade de cada profissional que vai colocar. Você vai se comunicar melhor dessa forma. Você tem que saber qual que é o teu objetivo. O meu objetivo, primeiro, é documento. Segundo, no diagnóstico, é obter o sim para assinar o contrato. Você já vai ter o contrato. Você não vai depois que o cliente falou, não, vamos fazer, demora uma semana para mandar o contrato. Não, tá aqui, ó, o contrato tá aqui. Já vai estar pré-preenchido só para o cliente assinar. Então, isso é processo que gera agilidade nesse fluxo comercial. Olha que louco que você falou. É perfeito isso. Se você desenha um processo, você já sabe o que você vai precisar para ele. Você já vai saber as suas ferramentas. Exatamente. Né? Vai saber então, quais são as ferramentas básicas que eu preciso ter dentro do processo comercial. Preciso ter acordo de confidencialidade, minha apresentação, a lista de documentos, modelo de contrato. Ok. É isso. Isso aí. Show. É isso. E, claro, tem uma etapa preliminar que a gente fala que é a etapa de você mais ou menos conhecer o cliente. Você não vai chegar totalmente certo sem saber o que ele é, né? A etapa que a gente fala que é de preparação, que é o de mapeamento, que a gente sabe para onde que vai. Mas o que a gente, internamente também, como a gente não trabalha só com um produto tributário, ao contrário de vocês trabalham com um produto tributário, a gente trabalha com vários. Mas sabe o que a gente aprendeu dentro do nosso processo comercial? Que o que vale para você vale para mim. Porque eu tendo o diagnóstico, eu entrego todo o meu portfólio de serviço. Eu não preciso, porque antes eu ficava penando muito. Não, vou precisar desse, ver se é esse serviço. Não, o diagnóstico já vai matar o serviço que vai ser mais adequado. Se é só esse, mais esse. Beleza, então eu otimizei muito meu fluxo comercial e ganhei muito mais agilidade. Porque antes eu penava. Até a gente aprender, porque quando a gente tem um leque muito grande, fala, não, mas esse aqui vai servir para esse. Não, gente, o que quer? Você quer saber documento, você vai analisar e depois você vai direcionar. Pronto, tá ótimo. É isso. Vai direcionar, não, no teu caso cabe isso aqui, e o nosso contrato é esse. Pronto. Resolvemos. Então, acho que vai trazendo essa clareza e vai trazendo uma probabilidade da gente fechar contrato e entrar dinheiro no bolso. Vai. E olha, para a gente finalizar, e a gente não falou no começo, né? Eu falei, a gente botou 8 anos na história, mas hoje quem é o Aurélio? O Aurélio faz o que nesse mundão tributário? Onde que se encaixa aí a tecnologia? Que você falou que não tinha tecnologia, hoje tem? Fala um pouquinho mais sobre isso. Hoje eu não sei bem qual que é o meu cargo aqui, né? Porque eu sou proprietário, sócio, fundador da Fiscorrect. Né? A gente começou como novato, fizemos um reposicionamento para chamar Antex, o INPX, e agora a gente está reposicionando novamente, reposicionamento final, provavelmente, chamado Fiscorrect. Qual que é o propósito da Fiscorrect? O propósito é que a gente seja uma plataforma que integre o maior número de pessoas com soluções tributárias e consiga prover isso em escala
a maior quantidade de outros usuários, né, de contribuintes, né? E é um prazer ter você junto comigo nessa trajetória, todo o teu time, junto com o meu time. E eu desenvolvi o primeiro código do Antex foi eu que programei, eu escrevi ele, né? Mas eu fui demitido recentemente, eu me demiti porque eu trouxe um cara, que é o Neto, que é muito mais competente do que eu, e o meu nível de conhecimento chegava até aqui, mas para a gente chegar onde está agora, tinha que vir uma pessoa muito mais experiente. Trouxemos o Neto, né? Ele virou sócio da empresa e fez com que a gente conseguisse chegar no atual patamar, que é uma plataforma web, que você consegue acessar tudo isso, né? Todas essas documentações, levar documentação, conexão com os parceiros, né? E permite que a gente tenha parceiros na ponta comercial e parceiros de desenvolvimento de outras soluções que a gente não desenvolve, como, por exemplo, a parte de ICMS, a parte a gente legal, fala, né? a parte das teses tributárias. Das teses tributárias, né? Então, até para quem seja, né, já meu aluno, vai ter mais acesso, né? A gente lançou agora no mês de julho, lançamos para todos os alunos da Formação Tributarista do Futuro e da mentoria também, da mentoria FTF, o acesso a essa plataforma, o acesso à plataforma que a gente chamou nessa nossa aliança estratégica aqui, né, FiscoRect, com o MPT Educação, com a Realize Consulting, que é a nossa consultoria, chamamos de Teamtex. É a nossa plataforma em que os nossos alunos vão ter acesso a todo esse portfólio de serviços, a um mapeamento de oportunidades para os clientes, a subir a documentação, inclusive, e ter essa opção de poder trazer para o nosso time, seja aqui para o nosso lado, né, o time da FiscoRect altamente especializado, capacitado em PIS/COFINS para lucro real, e o nosso time que vai olhar os outros tributos e as outras oportunidades, inclusive a parte de teses tributárias. Inclusive, é por isso que estamos aqui hoje, né, Alex? Por isso que ele está aqui hoje, vem nos visitar para a gente poder consolidar essa aliança e desenhar as próximas fases dessa aliança estratégica que a gente está desenhando. E hoje, Aranha, já passaram quantas empresas pelas mãos da FiscoRect? 190 e alguma coisa. Vamos chegar em 200 dentro desse mês, se Deus quiser. Olha só. E um aspecto importante, a parte técnica de captação, a gente mudou para uma estratégia que a gente separou em etapas. Tá? Quem coordena isso é o Homero, mas eu vou te falar superficialmente, porque eu também já não estou mais no comercial, né? Hoje eu estou na parte de expansão de negócios, que é a frente junto contigo. A gente separou entre caça de clientes, né? Ou seja, a identificação desses caras, fechamento, o hunter, né? O caçador, o closer, que é a parte de fechamento, de tratamento desse cliente, e as equipes de farmer, que são os que vão cuidar desse cliente, fazer com que eu gere resultado recorrente para o cliente final. Né? Então, seria o Customer Success, né? Exatamente. CS. A turma aí a turma vai cuidar desse cara, né? Que vai nutrindo a base. Vai nutrindo. Então, se você é um tributarista e quer começar o seu comercial, uma das alternativas é que você tenha esses caçadores, que são os indicadores de negócio, você às vezes paga uma remuneração para eles, paga um percentual, mas que seja atrativo, né? Aí eu vou pagar 2%, o cara não vai se mexer, mas de repente você paga metade da tua comissão para ele, esse cara vai caçar o cliente para você e você vai fazer o fechamento. Então, usa essa estratégia também. Às vezes você montar a sua pequena rede, mas ela começa a tomar corpo a partir do momento que você gera resultado. Não seja ganancioso, não queira pegar tudo para você, cara. Faz meio a meio. Sim, paga tributário, meio a meio já começa. Lindo, meu. Deixa a equipe técnica ganhar o dela. Você. E agora, pensando nos nossos alunos, eles têm a opção de não se preocupar com nada disso, se preocupar em estar com o cliente, jogar, imputar na nossa plataforma e deixar e ali todo mundo fica feliz ganhando dinheiro. A melhor equipe de tributaristas do Brasil vai resolver o problema para ele. E você vai poder falar, olha, quem está aqui por trás é a equipe do BPT, e já faz a transferência da qualidade, né, Aurélio? Mas fica aí para o pessoal, principalmente para os nossos queridos diamantes, já que estão dentro da nossa base de formação tributarista do futuro, ou os próximos que vão entrar aqui na mentoria FTF, na formação tributarista do futuro, essa oportunidade, estamos aqui pensando já nos próximos passos, estamos pensando aqui nas melhorias da plataforma, né? Como que a gente vai deixar esse ambiente pensando na usabilidade, né, desse nosso parceiro, que são os nossos alunos, como que eles vão poder fluir e usufruir melhor de toda essa tecnologia e não precisar ficar batendo cabeça como a gente bateu cabeça há tanto tempo, né? Já vi quase uma década. Já vi que o negócio é bem maturado.
Então, Aurélio, eu agradeço. Um prazer estar aqui com você. Agradeço a tua participação aqui. Muito bom você me conhecer aqui em São Francisco do Sul. Muito bem-vindo. E eu quero te dar uma lembrancinha. Quero dar uma lembrancinha aqui, ó. Ah, mentira. Chique. A lembrancinha aqui, pessoal. Mostrar para as 3 câmeras aqui que estão gravando. A nossa agenda da Formação de Tributarista do Futuro. Para você poder anotar aí os clientes mais importantes aqui, as suas missões mais importantes, suas linhas estratégicas, que é sempre bom a gente levar a gente aí também. Obrigado pelo carinho. Olha, isso aqui, o que dá para usar? Você já vai lá, você conversou com o cliente, precisa não esquecer, semana que vem você tem que ligar para ele de novo, já anota na semana que vem, ó. Já anota aqui certinho, anota. Já anota, né? Eu ainda, para muitas coisas, eu sou do papel, sabe? Eu ainda sou das antigas, do papel para mim é muito importante. Funciona pela beleza. Funciona. Depois a gente imputa no sistema, dá para a equipe imputar e tá tudo certo. Mas, Aurélio, espero te ver aqui de novo. Espero que tenha que trazer o Homero também. Vamos trazer o time inteiro aqui da próxima vez. Vamos falar mais, acho que é um tema que dá para aprofundar bastante, dá para a gente falar mais de processo, mais de cases aí, para o pessoal aprender cada vez mais com nós. E para todos que nos acompanharam nesse episódio do podcast, recados, né? Se você ainda não assina o nosso podcast Tributarista do Futuro, por favor, assine. Toda semana um episódio novo para você, sempre sexta-feira a gente coloca um episódio novo. O nosso podcast está no nosso canal do YouTube do BPT Educação, nas melhores plataformas de podcast, como o Spotify. E se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube do BPT Educação, também inscreva-se. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.